Oi, todo mundo, bem-vindos para mais um momento nosso de Evangelho no Lar. Mais um momento de energização para o começo da semana. E hoje, um domingo especial, domingo, Dia das Mães. Então, um beijo imenso para todas as mães, especialmente para a minha e para de todos que nos ouvem, que acompanham, que está aqui com a gente. Vamos seguir a mesma sequência de todos os nossos encontros. Primeiro a prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé, depois o Evangelho de forma salteada, fluidificação da água e estamos pronto para enfrentar mais uma semana. Bora lá? Mas antes, se você não pegou a sua água, pausa o vídeo, vai lá e traz para cá. Bora lá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de vir a se refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja. A oração inicial é sempre importante, não podemos esquecer, já falamos muito sobre isso em outros ciclos do Evangelho, porque é onde a gente prepara o ambiente para que a gente possa seguir com os ensinamentos e o entendimento. Os pernilongos estão acabando com as minhas pernas. Bom, mensagens do irmão Tomé. Nós vamos para a mensagem 18, página 61 desse exemplar. Não fugir das responsabilidades. Saber conviver com os vossos irmãos terrenos faz parte da concretização de vossa missão na terra. Não procurai vos esconder, fugindo ao convívio com a vossa comunidade, somente para perceber apenas vosso mundo, que se resume unicamente dos vossos entes queridos. A missão do homem na terra consiste em repartir os seus conhecimentos com todos, seus haveres e tudo de bom e útil lhe é concedido. Fugir da realidade para não participar da dor alheia denota egoísmo da parte daqueles que vivem somente para si próprios. Mesmo que vossa estrada seja árdua e vossa cruz pesada, procurai esquecer das dificuldades que surgem para procurar ajudar ao vosso próximo, que também padece sob o peso de suas dores e provações. Sede em vosso ambiente uma ponte onde outros possam chegar à fonte de água da vida eterna. Procurai esclarecer aqueles que iniciam agora a sua caminhada e fortaleça, com vossas palavras sábias, a fé dos que passam por grandes provações, procurando assim, neste trabalho regenerador, as graças misericordiosas do Pai, a fim
de saldar vossas dívidas que foram contraídas no passado. Se permanecerdes fechado em vosso cilício, deixando de conviver com aqueles que foram colocados em vosso caminho para poderdes evoluir, estareis atrasando o dia de vossa chegada ao convívio com os vossos irmãos ligados pelos laços espirituais. Esta é a missão de todo homem quando encarna neste planeta, pois somente através do amor e da caridade ele poderá se elevar espiritualmente. Não desperdiçai vosso tempo, deixando passar as oportunidades que surgem, e sabei fortalecer vosso interior, procurando na prece a força necessária para executar bem o vosso trabalho. Não julgai que o homem possa sobreviver sozinho, pois todos necessitam um dos outros. E é na união que se formam as grandes e sólidas correntes. Lembrai que o próprio Mestre Jesus teve que formar os seus discípulos, a fim de que pudesse levar avante a sua missão tão sublime, e que até hoje é propaganda e ensinada pelos seus seguidores. Não temei aqueles que, na sua imaturidade, ainda chocam o mundo com as suas palavras zombeteiras e maliciosas. Estes ainda encontrarão também a porta de entrada, pois o caminho da para o caminho da rendição. Se tiverdes fé e confiança, podereis desempenhar bem a vossa missão, e sentireis gratificado quando virdes os frutos colhidos da árvore que plantastes com tanto carinho e tanta abnegação. Mais uma vez o irmão Tomé sendo cirúrgico. A palestra de sexta-feira do Meimei foi Nós e o Mundo. É o livro da esperança, se eu não me engano, foi a lição 12 ou 13, que fala exatamente isso. Do egoísmo quando escolhemos não nos dispor ao outro, ao convívio, à construção de sociedade, e fizemos ainda um paralelo com a lei imutável, a lei de sociedade, né? Que está lá no Livro dos Espíritos. Bom, a mensagem dada, não é? Não só na sexta, mas hoje. E agora vamos ver como que se conecta o Evangelho e o que ele quer trazer para nós, como se descortina esse assunto de uma forma um pouco mais aprofundada. Eu abri na página 120, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos, cortar a mão. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atáfona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus 18, de 6 a 11. E se o
teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é para que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus 5, 29 a 30. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências, de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas. O que lhes basta para tranquilizar a consciência? Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla. Motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal. O porquê as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. É necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos, pelo contato dos seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se assim é, dir-se-á o mal é necessário e durará sempre. Pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens, mas se não houvessem culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Mas ai daquele porque vem um escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai, e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso, e deverá ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta-a. Figura energética que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo,
ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele o instrumento de uma ação má. Ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Assim seja. É muito interessante como a conexão de tudo que nós estamos falando, não só da palestra de sexta-feira, mas também da mensagem do irmão Tomé, com a parte do escândalo, está baseada e está se encontrando na lei de sociedade, né? Em como vivemos e como estamos vivendo e como viveremos pelo que o próprio Evangelho nos diz. Porque estamos bem longe ainda do escândalo ser eliminado ou até mesmo do mal não existir na Terra. Mas temos base não só através do Evangelho que nós lemos hoje, mas também baseado no que nos trouxe a mensagem do irmão Tomé, de que precisamos nos dispor não só a trabalhar em função do bem, mas como entender o que é o escândalo. Ah, vou dar um exemplo. Muitas das vezes, há 100 anos atrás, o que era um escândalo, o que era um absurdo, o que era moralmente dolorido, ou infame, ou que judiava, ou que criava situações, hoje já não tem esse peso. E muito dos que hoje temos peso, daqui 50, 100 anos, não terá mais. Então, a noção de mal, vamos falar assim, ela é não só mutável, mas se evolui e tem ficado mais leve ou não, a depender de cada egrégora, de cada movimento, não é? Mas não sejamos nós os olhos que critica, que julga e que define o que é bom e ruim. Porque mesmo que dentro da nossa predisposição, da nossa possibilidade, o mal ainda é o mal. E teremos aí nossa responsabilidade com isso. Então, não deixe de ver sobre a lei de sociedade no livro dos Espíritos, para que a gente possa conectar tudo isso junto com mensagens do irmão Tomé e o Evangelho. Gente, vamos fluidificar a água, vamos pedir, vamos rezar. Mestre Jesus, no encontro de hoje te rendemos graças. Agradecemos, Senhor, a presença, o amor e a amizade espiritual com cada um dos mentores de luz que nos alicerça, que nos acompanha e que nos ajuda diariamente a estar mais próximos de Ti. Agradecemos tamanha caridade a cada um dos mentores de luz que nos acompanha. Agradecemos a cada um com o nosso genuíno amor, com a nossa disposição ao bem. Mestre Jesus, que ao nos conectarmos contigo, nós possamos ser melhores e ter clareza do caminho a seguir. Mestre Jesus, que através da caridade e da benfeitoria dos nossos amigos espirituais, a água que temos aqui e a água na casa de cada um do que nos ouve, possam receber os eflúvios divinos, os remédios e os bálsamos tão necessários para vivermos mais uma semana
junto ao bem, junto à luz, a caminho da evolução. Mestre Jesus, que nos sejam permitidos remédios que restabeleçam os nossos corpos, físico, mental e espiritual. Que assim seja e assim é. E assim sempre será pela eterna misericórdia e benevolência de Jesus. Que assim seja. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, para todos os filhos e para cada um dos que nos ouve. Um beijo imenso